Maravilha! Estamos aqui com o nosso podcast Café com Propósito. Eu, Dayana da Silva da Paixão, Rita Brandão. Isto! Essa parceria incrível, extraordinária, de muito propósito, sentido, tanto para a nossa vida, como para a vida das pessoas que passam, estão na nossa vida. E o podcast de hoje, gente, tem coisas maravilhosas, pessoas encantadoras, incríveis. Eu sou apaixonada por pessoas porque minha vida é de propósito com e para pessoas. E com a questão da essência humana, da humildade, né, da empatia, que temos que estar a todo momento ali. E se de fato estamos cultuando essa empatia. E vamos aqui porque hoje o podcast Café com Propósito temos doutora Anilda Neves, advogada. Ela vai tratar sobre direito previdenciário. Temos também Daniel Grave, contador, empresário, professor. É um indivíduo de N multifacetadas, né? É multifuncional, é um expert, é uma pessoa que eu tenho tamanha admiração e ele vai tratar sobre reforma tributária, gente, isso aí que está pegando aí as pessoas, as inquietudes. E teremos também Davi Almeida, professor, empresário, e ele vai falar sobre a questão da utilização da IA, inteligência artificial, nos negócios. Isso também é muito importante. Teremos turismo e sustentabilidade com Úrsula Montes e teremos uma participação incrível. Com quem? Com a cantora Madina Live. Ela vai trazer os insights desse novo projeto. E vamos aqui, né, Rita? O quadro, você e falou o do quadro, gente, não claro. podemos esquecer. O quadro Propósito com Silvana Tempo Aragão. de viver com Silvana Aragão. Recebendo aqui uma convidada maravilhosa, a gente ainda não sabe, mas o off fica aqui de surpresa para vocês daqui a pouquinho, tá? Nossa mesa aqui super recheada, daqui a pouco a gente já vai começar a nossa entrevista, mas dizendo a vocês e já agradecendo a honra da sua audiência, né? O nosso Café com Propósito é o último deste ano. Então, aí a gente está chegando em boas festas para todo mundo. No final aqui a gente vai super agradecer e vamos começar então com o nosso café desse bate-papo, porque a gente faz assim, esse ao vivo, né? Aqui às 18 horas que já está assistindo a gente, mas o café é pela manhã, é pela tarde, é pela noite, né? É pela internet, é o bate-papo da gente. E aqui a gente já está com essa mesa aqui super recheada com essas vozes tão fortes, hein? Gente. Tantos legados, tantas histórias que tem. Que a gente fala assim, 10 minutinhos, mas 10 minutinhos de uma vida. Que a gente vai tentar um pouquinho resumir em alguns momentos de fala, exatamente com... Vamos falar com Daniel Grave, reforma tributária. Nos apresente aí. Quem é Daniel Grave? E essa proposta e toda desse contexto, desse visionário. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no Café com Propósito. O último do ano, né? Deu tempo ainda. E a gente realmente... eu sou muito fã da tecnologia, da internet. E eu acho que esse modelo de comunicação, né, não tem limites, né? Isso chega para todo mundo. Daniel Grave é empresário, contador, tá? Professor, palestrante. A gente atua há 20 anos com contabilidade na área fiscal e tributária. Então, eu identifiquei ao longo desse tempo, Dayana e Rita, que a maior parte das empresas, isso tem um estudo, tá? Que diz que 75% das empresas hoje pagam tributos a maior. Sim. Pagam imposto indevido por conta do sistema tributário brasileiro ser muito complexo e suas obrigações acessórias. Então, nós identificamos um nicho e a gente trabalha hoje com revisão fiscal. Perfeito, Daniel. Puxando aí, vamos para Anilda Neves. Gente, que mulher, que multifacetada, que profissional, advogada. Anilda, eu vou deixar para você se apresentar aí. Fale um pouco aí do seu corre. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho importante que a nossa voz seja levada para outras pessoas e que o nosso trabalho também ele possa motivar outras pessoas, principalmente outras mulheres. Eu sou advogada previdenciarista por vocação, então eu fui para a graduação já querendo ser uma previdenciarista. Atuo com mulheres, principalmente, 98% do meu público é mulher, e a minha função é ajudar essas mulheres a alcançar uma estabilidade financeira a partir da busca por um benefício previdenciário. Eu sou mãe de 2 filhos e costumo me apresentar também dizendo que eu sou filha de meus pais. Sou coautora também em Direito Previdenciário.
Uau! Então vamos aqui falar um pouco de direito previdenciário. Anilda, nos informe aí, porque você traz vários insights, mas queremos saber os desafios, né, para as pessoas identificar a questão do direito previdenciário, dos aposentados, dos pensionistas. Nos fale um pouco sobre essa questão em si, para que as pessoas que estão aí nos acompanhando possam tirar um pouco dessas dúvidas e sanar. É o desmistificar mesmo, né? Porque a gente fala assim, o tema, a pauta, e a gente não sabe nem como funciona isso. Pois é, direito previdenciário está garantido dentro da Constituição desde os primeiros artigos, em direitos fundamentais, inclusive, mas o Estado acaba não fazendo a divulgação correta dessas informações, o que impede que os segurados, os beneficiários finais, não tenham acesso correto e, ao fim da vida, o momento que precisa, isso acaba não chegando da forma que deveria, com a finalidade de proteger essas pessoas. Então, para os pensionistas e aposentados hoje, o grande desafio é benefícios baixos e custo de vida muito alto, aliado à impossibilidade de fazerem uma complementação dessa renda, ou porque o mercado de trabalho não os recepciona mais, ou porque eles também não têm mais uma condição física, né? Não têm condição de trabalho para isso. Então, no momento em que o custo de vida é maior, os recursos são menores e eles não têm como manter. Anilda, muitas mudanças vêm aí ocorrendo, principalmente na legislação previdenciária. Os impactos dessas mudanças aí para os... Olha, a emenda constitucional 103 de 2019 foi uma das grandes reformas, porque ela foi bastante abrangente. Ela saiu, inclusive, do regime geral e alcançou outros regimes. Então, de forma resumida, eu diria que o grande desafio dessa reforma foi trazer exigência, por exemplo, de idade mínima para alguns benefícios, porque a gente teve modificações na forma de acessar a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, e a modificação no cálculo, porque antes a gente tinha o cálculo para alcançar a renda mensal inicial feito em cima dos 80% maiores salários de contribuição, com a possibilidade de descarte dos 20% menores, o que aumentava o valor do benefício. A reforma trouxe ali a inclusão dos 100%. E se você tem um segurado que durante muito tempo contribuiu num valor muito baixinho, esse valor do benefício desce muito. Ok, vamos puxar esse gancho aí. Vamos puxar esse gancho, porque a gente está falando de reforma, a gente está falando de tributo, a gente está falando de finanças, e ele está aqui. Esse contador que trabalha justamente nessa área de tributação, né? Isso, mas também dá cursos aos contadores. Então, fala pra gente aí que o pessoal que está em casa já se preparando para esse curso, viu? É o melhor momento hoje para os contabilistas, porque a reforma tributária vai ter uma necessidade das empresas, dos empresários, estarem mais próximos dos contadores. O sistema tributário brasileiro hoje ele é complexo, tá? Há de convir que ele tem muitas camadas, municípios, estados, a União, com muitas obrigações. E as empresas acabam perdendo competitividade, margem, por conta de, às vezes, uma escolha errada de uma modalidade simples nacional, lucro real, isso impacta muito. As empresas, quais os setores serão mais impactados com a reforma? Com a reforma, mestre? Hoje, depois dessa promulgação aí, ontem, que foi votado, o setor de cultura terá redução, o setor veterinário terá redução, o setor de serviços agropecuários terá redução, e um setor que me preocupava muito é a hotelaria, porque gera muita empregabilidade, e eles conseguiram alterar e vai gerar uma redução de 60% de tributos, de impostos. Então, isso indica o quê? Emprego? Podemos dizer, no né? No mínimo, a manutenção dos empregos. No mínimo, a manutenção. Bom, esses são setores que terão redução, tá? A gente está muito confiante nessa reforma, porque alguns tributos eles vão se unificar. Então, acaba o ISS, acaba o ICMS, porque o conceito da reforma é de imposto único, é de unificar vários tributos de um só. Tá? E esse conceito, graças a Deus, a Câmara, os políticos conseguiram entender que era um avanço para o país. Uma dúvida que gera na população, eu tenho certeza. Com essa reforma, os impostos... Vai sumir Eles vão unificar. Que bom que sumisse, né, Dai? Mas eles vão ser unificados. Sim. Né? Então, como eu disse, ISS, que é sobre serviço, ICMS, que é sobre mercadoria, ele deixa de existir e compõe o IBS, que é o imposto único, que já é praticado na Europa e outros países há muito tempo. É um modelo que está dando certo lá fora. Você queria pagar menos?
Depende, amiga, porque alguns segmentos têm também a projeção de aumento de alíquota. O futuro, na verdade, é a mudança geral, né? E a gente está falando de tributo, está falando de finanças, está falando de leis, mas a gente está esquecendo do principal, o que a internet traz para a gente de mudanças, né? Então, a gente vê hoje o trabalhador e você vê hoje um espaço sendo tomado do trabalhador, que é a grande tecnologia, né? Perfeito. Então, se você for para um hotel e você está hospedada no hotel, hoje você bate na sua porta porque você pediu um jantar, você vai pegar esse jantar na mão de um robô. Isso já é fato, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, daqui para frente, esses tributos estão mudando, essas finanças estão mudando, essas leis estão mudando, mas elas estão mudando beneficiando quem? Porque, na verdade, se a tecnologia toma o seu espaço de trabalho, como fica essa sociedade? A proposta é de simplificação e, como eu falei, para nós contadores é o melhor momento, depois da Constituição de 88, de oportunidade de trabalho. Porque por mais que nós utilizemos tecnologia, acompanhar a diferença, a gente vai precisar estar próximo do empresário. E o que você passa hoje para esse pessoal no curso de contabilidade? Eu tenho um produto de prateleira que é o seguinte, é sobre o Simples Nacional. Nem sempre o Simples Nacional é a melhor opção para a sua empresa. A gente tem desconstruído isso, formando os contadores, atualizando os contadores com um método que a gente criou, que a gente consegue fazer uma simulação e uma projeção. Mas por que não é bom? Porque depende do segmento. Como eu disse, como a lei é complexa, o sistema é complexo, tem alguns segmentos que a escolha do Simples acaba onerando mais seus custos. Perfeito, desse complexo. Vamos aqui para direito previdenciário, né, Anilda? A minha Flor, me nos informa aí essas questões, né, dessas mudanças que está acontecendo no direito previdenciário, mas como as pessoas que estão aí vendo essas mudanças podem ver os efeitos dessa reforma, né, nos pequenos, nos negócios, e até a questão dos aposentados, de quem quer ingressar agora também, que tem novas mudanças, né, da idade em si. Nos informe aí, Anilda, essa questão desse contexto. Olha, quem deseja buscar um benefício previdenciário, e aí a gente vai dizer de um modo geral, né, porque é tudo muito complexo, depende das particularidades de cada pessoa. O ideal seria você procurar um profissional, porque existem muitas informações que impactam no final desse benefício. Então, é muito comum uma pessoa pedir sozinha e adiante ela descobrir que tem alguma coisa errada e ela procura um profissional para fazer o ajuste, para fazer uma revisão. Então, a dica mais importante é procure um profissional habilitado na matéria para que você tenha as orientações necessárias para acessar o melhor benefício a que você tem direito. E você é esse profissional. Então, vamos dizer, como a gente chega até você, né? Como a gente pode te encontrar, qual é a forma mais rápida e mais fácil? Olha, a gente tem a possibilidade da pessoa procurar o profissional da sua confiança, né? A OAB estabelece alguns limites para que a gente fale do nosso trabalho de forma informativa, mas a gente não direciona. Então, a pessoa vai procurar um profissional com quem ela estabelecer uma relação de confiança para que ele possa, então, fazer a busca por esses direitos. Maravilha. Anilda, você tem Instagram? Tenho, anildaneves.adv. Então, também posso ir lá falar com você no direct, né? Rápido, por favor. E vamos lá, Daniel. Como a gente te acha, né? Fala um pouquinho do curso também, tá? O curso a gente está soltando agora, início de janeiro. Vamos começar o ano com o pé direito. Vai estar lá no @gravedg, é o meu Instagram, Daniel Grave. Vai ter um link com checkout rápido, inscrição, parcela no cartão, no boleto. Então, esse curso ele vai ser lançado na primeira semana de janeiro. Nós temos o site também, que é www.dgfiscal, que é o nome do escritório, .com.br. Esse é nossos contatos. Perfeito. Chegando aí, final de ano, boas festas. Fala com o seu pessoal, né, do dia a dia, do cotidiano, do seu legado. Qual a mensagem? A mensagem é que eu trago, nesse ano 2024 foi difícil, né? Juros altos, Selic alta, inflação, um ano que a economia oscilou muito. É que para 2025 a disciplina tem que superar o talento. Então a gente tem que focar na disciplina, que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Grande mensagem. E a mensagem? 2024 foi um ano muito próspero, muito produtivo, de muito êxito, e os desafios continuam caminhando lado a lado. Que no próximo ano a gente possa acessar a nossa força interior, olhando para o que a gente deseja colocar no mundo, e que os desafios existentes
não impeçam a nossa vontade de fazer acontecer. Uau, gente, pessoas que falam com propriedade, isso mesmo. Vamos ouvir agora um pouquinho a cantora? Gente, vamos ouvir Madina Live. Madina Live. Oh, então vamos show. lá. Madina, como a gente falou, essa voz maravilhosa está aqui. Madina, eu quero que você fale um pouquinho pra gente, né? Primeiro assim, Madina é um nome bem diferente, gente, né, Dai? Eu quero que ela conte pra gente como é esse nome. É um nome artístico, é o nome dela mesmo, né? E logo em seguida, Madina, por que esse nicho da sofrência? Então fala pra gente. Vamos lá, minha gente. Primeiro, é um prazer estar aqui nesse podcast com essas duas maravilhosas, duas princesas, Dai e Rita. Muito obrigada pelo convite. Então, gente, é uma pergunta que geralmente é feita pra mim, né? E esse nome Madina, as pessoas têm até uma certa dificuldade de falar, de falar o nome corretamente, porque realmente é um pouquinho complicado. Mas, se vocês lembrarem, tem uma cantora com um nome familiar. Madonna. E o meu pai, ele, dono de banda, trabalhando com música durante muito tempo, sempre quis ter uma filha. Eu acho que era um desejo dele e... ele tem umas premonições, ele fala que tem umas sensações e tal. E aí ele falou que ele sentiu que a filha dele, quando eu estava na barriga ainda da minha mãe, seria uma cantora, seria uma artista. Que coisa. E ele quis colocar um nome artístico. Lembrou da cantora Madonna, lembrou do nome Marina e foi ali matutando, chegou no nome Madina. Pô, super forte, viu? E ficou um nome bonito, um nome forte, um nome artístico. Sim. As pessoas às vezes confundem, né? Não sabem se é artístico. É artístico? É de certidão também? É seu nome mesmo? E ficou esse nome, estamos aí até hoje com ele, não mudamos. E fica na memória, né? Porque assim, você seria uma Maria, uma Mariana, Sim. e seria tão comum, e ele foi botar exatamente aquilo que fica na mente da gente, nome, né? ou você esquece, ou você também, quando se lembrar, você lembra pro resto da vida. Não esquece nunca então, mais. que delícia essa memória afetiva que já vem no seu DNA da música, né? Do canto. Começou a cantar com quantos anos, Madina? Então, eu comecei a cantar, gente, com 10 anos de idade, oficialmente e profissionalmente também. Sim. Escola? Não. Assim, na verdade, nas escolas tinha alguns festivais. Eu cheguei a participar de um festival, ganhei como melhor intérprete, melhor música. Gravei um CD com 10 anos de idade também. Gente, como era o nome desse CD? Madina Sublime. Um dia eu vou ver se eu trago aqui pra vocês, vou ver se a gente ainda tem Claro. lá, que realmente é uma relíquia, né? Será um Eu prazer. tinha 10 anos de idade, hoje eu tenho reticências, não vou falar, vou deixar baixo. Mas tem bastante tempo. É um CD que a gente gravou 10 músicas. Regravações. Sim. Teve uma música que a gente fez meu pai e minha mãe, uma música também. Teve um tio meu que participou também na composição. Músicas de Bee Gees, do grupo ABBA. Maravilha. Porque assim, eu sempre fui uma criança com gosto de gente Bem mais sim, velha. Bem Isso MPB até hoje. clássico, né? Internacional, E ela viu? consegue, né? Maravilha E isso mesmo. até hoje, eu sou assim, fascinada por músicas antigas, anos 70, 80, eu tenho esse fascínio. Então, meu primeiro CD, a gente já chegou colocando essas músicas de grandes nomes. Depois, com 14 anos de idade, eu gravei outro CD. E aí, agora só já aqui morando em Salvador, porque eu sou conterrânea de Feira de Santana, né? A princesinha do sertão. Me formei lá em biologia, que foi algo que quase tirou um pouquinho, né, a foco. cantora ali da música, mas assim, sempre pesou muito mais pro lado da música, a verdade é essa. Mas quando eu vim pra cá, que a gente começou a migrar para esse lado também da sofrência, da música brega, que é uma coisa que também tá na minha raiz, porque o meu pai, né, ele tinha uma banda chamada Banda Preces, e sempre predominava esse estilo musical, essa música brega, essa entrega, aquela coisa do forró, do uma bolero. conexão com o público, né? Uma conexão, Eu acho que eu considero que eu sempre fui meio breguinha também, desde criança ali, sabe? E aí a gente, em 2019, depois da minha participação no The Voice Brasil, que a gente começou realmente a se inserir nesse nicho musical, que é o do arrocha, a sofrência, a música brega, né? Falando assim. Você sempre foi, Madina, solo? Sempre foi? Não. Eu comecei com 10 anos de idade, comecei como cantora mirim, muitas micaretas, carnavais, parque de exposição, eventos corporativos, todo tipo de evento a gente estava lá, né? Graças a Deus, desde novinha já tinha ali uma agenda cheia. E aí, quando eu entrei na faculdade, fiz faculdade lá na UFES, lá em Feira de Santana, tinha uma banda chamada Via Maré.
Então eu cheguei a fazer parte dessa banda durante uns 2 anos, mais ou menos, que era um grupo com os meus colegas mesmo ali da engenharia civil, eu era da biologia, o pessoal se juntou e formou esse grupo. Era beat music, cantava muito Vanessa da Mata naquela época. Cheguei a fazer também, participei do grupo da Forrozão Mãe Joana. A gente gravou um DVD, então se pesquisar lá no YouTube, Forrozão Mãe Joana, vai ter lá. Eu toda loirinha, sim, magrinha. Bem Madonna. Bem Madonna. Inclusive, eu tô até pensando em mudar esse nome, acrescentar 2 N's também, pra ficar... Madina, fica lindo com 2 N's. Vou consultar uma numeróloga pra ver isso. Eu acho que, de repente, pode surgir uma Madonna... Quase Madonna mesmo. Vai ficar bem, com certeza, né? Vai ficar bem fortão. Mas vamos lá, a sofrência, quando a gente fala de sofrência, a gente remete logo, né? A música da sofrência, a gente remete a essa coisa brega. Mas que é um brega de todos nós, do nosso cotidiano, porque quem nunca sofreu por amor, ou está sofrendo por amor, ou vai sofrer por amor. Porque enquanto existir os sentimentos e as sensações, existe o sofrimento, né? Ele só vai se apagar se não existir. É verdade. E você, então, traz essa realidade. Quero que você fale. Qual a sua visão sobre esse recado que você deu até aqui e vai continuar dando sobre o seu nicho, que é a sofrência? E se você também traz um pouco da sua história, da sua percepção como compositora. Existe algo autoral seu? Então, eu acho que a pessoa vir nesse mundo sem experimentar esse sofrimento, essa dor por amar alguém, eu acho que a pessoa ela não viveu. Com certeza. Então, como vocês falaram... Faz parte da evolução, né? Como vocês falaram, vir aqui e não ter um sofrimento, nunca sofrer por amor, nunca sofrer por uma paixão. Porque tem a paixão, tem o amor. Tem os sentimentos, né? Assim, a gente, na hora que a gente está sofrendo, dói. Mas depois... Passa. E a gente vai sofrer de novo. E a gente sofre gostoso ouvindo uma música ali, às vezes lembrando de um amor que você teve no passado. Você escuta ali, às vezes você não sente mais a dor, mas você tem aquela sofridinha, aquela coceirinha no coração. Então, eu digo assim, a sofrência é como se ela fosse um apoio pra gente. Pra quem tá sofrendo no momento, pra quem já sofreu e por quem está pensando em sofrer por alguém. E você acaba sendo essa voz de superação, né? Vem cá que você tá sofrendo, mas deixa eu te falar que vai passar. É como se fosse ali um abraço, sabe? Sim. Você tá dando ali um abraço em forma de música. A sofrência é isso. Você abraça a pessoa que tá sofrendo, como se botasse ela aqui, ó, no seu ombro, chora aqui, ó, tô aqui para te apoiar, tô aqui cantando a sua história, porque o sofrimento, a música Sofrência, ela sempre conta a história de alguém ou de de pessoas. Nunca é assim uma fantasia. A letra da música da Sofrência, ela é uma realidade de muitas pessoas. Já teve algo autoral aí seu? Então, ultimamente eu tô começando a escrever um pouquinho mais e fiz uma música, uma versão também do grupo Tatu, a música. Vou até já deixar aqui um spoiler. Isso. E dia 11, essa daí também é muito legal. Dia 11 de janeiro, eu vou estar lançando essa música autoral. Na verdade é uma versão, mas a composição, a letra foi escrita por mim e vai ser meio que a primeira música assim oficial, porque às vezes quando a gente compõe música, a gente compõe geralmente em grupos. Então é difícil você ter uma música de um único compositor. E aí eu tô ali tentando me inserir nessa gama de composição que também é dom, é treino. E eu tô tentando me inserir nesse meio também musical da composição. Delícia. O importante é que dá o primeiro passo. Deu Dia o primeiro 11 passo de janeiro. E o nome da música é Plano B. A gente vai falar sobre esse plano B e vamos falar também sobre o seu novo projeto, né? Que é Made in Bar. Made in Bar. Olha que Made in Bar, né? Made in Mas Bar. antes de falarmos, né, sobre o projeto e sobre também a música, eu quero que você diga pra gente, cante um trechinho da sofrência que Madina ama. Eita, agora, lembrar a música aqui, deixa eu olhar aqui o repertório. Menina, porque é tanta música. É tanta música, mas tem uma que Madina fala, opa, essa daí sempre foi da minha vida. Essa música aqui também tá no último lançamento. O pessoal tá aqui te olhando. Sofrência sem freio. É assim. 1h15 da manhã, tomando meu uísque pensando em ti.
esperando amanhecer na esperança de te ter comigo aqui. Comigo aqui foi o que eu sempre quis. Vem me fazer feliz. Uau! Que voz de veludo, viu, Madina? Nossa! Essa voz de manhã cedo é babado. Eu tô sofrendo. Aí eu ouço Madina. Sério? Não, eu não tô não, minha filha. É sofrimento, fantasia, vamos dizer assim. Madina, eu não tenho nem mais idade para isso. O quê? Não, eu falo assim. Você toda garotinha. Não, mas eu não tenho mais idade pelo seguinte. O sofrimento já existiu. Sim. Aí agora, vamos dizer assim, eu digo assim, sofrência é o Dharma, é o karma. Né? Então, eu já passei pelo karma, aí já cheguei na idade agora do Dharma, do presente. Acabou. Mas a sofrência surpreende, viu? Quando você menos espera, você lá sofrendo de novo. Não sofro mais não. Sabe por quê? Mas você sabe o que é o sofrimento? Até você, pra você que tem esse nicho mesmo, é porque eu te projeto os meus sonhos. Sim. Eu te projeto os meus desejos e eu não te enxergo de verdade. Então, Sim. quando eu não vou sofrer, quando eu vou te enxergar de verdade, parar de projetar o que eu quero que você seja. Aí, exatamente. Aí o que é que a gente vai ser? Um relacionamento verdadeiro, porque eu estou com você porque você é assim. E eu também sou assim. Então, o sofrimento é isso. É aquilo que... Os casamentos são o quê? Eu olho você como eu quero e você me olha como quer. Quando a gente vai viver juntinhos, você não é aquilo que eu quis e eu não sou aquilo que você quer. E aí Vamos falar depois, eu não queria anotar isso, viu? Vamos falar da música nova, Madina? Vamos falar um pouquinho Então, gente, eu tava escutando essa música, inclusive, na academia. Eu tava malhando, escutando essa música. Eu falei, cara, essa música dá uma versão maravilhosa. Porque eu sou muito, assim, de melodia. Eu escuto a música em inglês, né? Sim. Não sou tão fluente em inglês, mas eu escutei a música, a melodia. Eu falei, que melodia gostosa. Aí eu falei, vou fazer uma versão. Porque hoje, muitas das músicas que fazem sucesso são versões de músicas antigas, né? Aí eu falei, vou fazer uma versão. Aí sentei, cheguei da academia, ainda toda suada, sentei ali no sofá. E aí escrevi. Na verdade, essa é a história de um casal de amigos meus que eu apresentei. Deixa abaixo. E aí, eles tiveram uma história e eu coloquei essa história na música, encaixou certinho. E a música tem a ver com o projeto? Made in Bar? Na verdade, o Made in Bar foi o meu primeiro audiovisual. A gente gravou no Bão da Pituba, que é o bar que eu estava cantando, ainda estou cantando hoje. E assim, foi onde tudo começou aqui em Salvador. Né? Eu comecei a cantar aqui em Salvador, eu saí de Feira de Santana, vim fazer um mestrado aqui em Salvador. Fiz na UFBA em biotecnologia, mas já com pretensões de sair de Feira de Santana, de sair ali do abraço dos meus pais para poder realmente seguir mais independente aqui na música. Porque lá eu tinha essa proteção, essa coisa assim, barzinho, que não sei o quê. Então aqui, mais independente, sozinha, me infiltrei, consegui me inserir nos bares aqui em Salvador. Então foi onde tudo começou e a gente decidiu gravar o nosso primeiro audiovisual no bar, junto com a galera, aquele calor, aquela energia, corpo a corpo mesmo. E está disponível também no YouTube. Para quem quiser assistir, é só pesquisar Madina Oficial, vai estar lá, Made in Bar. Tem também o nosso último lançamento, intitulado Sofrência Sem Freio, que foi das músicas também mais recentes que a gente gravou, músicas mais atuais. Então tá lá disponível, lindinho para todo mundo assistir. E casamento corporativo, 15 anos, aniversário, como é que a gente faz aí para achar a Madina para contratar o show dela, não é isso? Vamos lá, no Instagram, você pode seguir lá também no Instagram, @oficialmadina. E aí lá, manda um direct, manda uma mensagenzinha que a gente vai entrar em contato. Carnaval tem alguma coisa aí, Madina? Carnaval, esse ano, 2024, foi um ano maravilhoso. A gente fez 3 dias aqui em Salvador, 3 bairros. Foi, assim, uma energia muito maravilhosa. E esse ano de 2025, com fé em Deus, vai se repetir. Não só aqui, como em outros lugares também. Mas ainda nada batido o martelo. Mas assim, vai ter uma agenda aí bem colorida, bem gostosa pra gente. Madina, muito obrigada. Gratidão pela sua presença. Vai sim, contando histórias, contando sofrência e fazendo essas conexões, porque é bem a gente, né, Dai? Vai ter esse propósito maravilhoso de unir, estar com pessoas e para pessoas. E você é um ser de luz maravilhoso. Que bom te conhecer, viu? Que delícia poder estar aqui com vocês, conhecer vocês e sentir essa energia maravilhosa. Obrigada, vocês são meu amor. luz também. Obrigada pela oportunidade.
oportunidade. O tempo foi rapidinho, mas a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. certeza. O importante é que a gente dá o recado assertivo e Madina vai retornar sim, trazendo pra gente aquele primeiro álbum, aquele primeiro CD, Tô né? devendo, 2025, vou trazer sim. 2025, Madina tá aqui, mas agora a gente vai de quem dá? Vamos com Davi Almeida, Inteligência Artificial dos Negócios. Uau! Vamos com mais um convidado especial. Estamos aqui, Rita, com Davi Almeida. Vamos falar sobre inteligência artificial nos negócios. Professor, nos fale aí quem é Davi Almeida e essa questão da inteligência oficial, essa prévia pra gente aí. Davi, sou eu. Professor e curso de pós-graduação, especialista em inteligência artificial, atualmente fazendo mestrado em inovação e tecnologia, para que a gente possa ter uma base melhor, né, para auxiliar os negócios das pessoas a utilizar de forma mais assertiva a inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial dos negócios, a gente está falando de como é que eu utilizo a IA para otimizar o desempenho da empresa, para fazer com que ela tenha mais lucro, com que ela entregue com mais velocidade, com mais assertividade. Então, a IA vem exatamente para isso. Mas aí a gente precisa entender como é que eu faço com que isso aconteça. Tá? Eu preciso primeiro entender o negócio. Eu preciso entender qual é o seu segmento, como é que a gente aplica a IA. Então, vou pegar um exemplo mais prático. Tá? Uma empresa precisa resolver problema de comunicação, porque um grande problema das empresas hoje, pequenos negócios, eu não tenho tempo para ficar olhando o WhatsApp para responder o cliente. E aí o cliente fala com você no WhatsApp, você não tem tempo para responder. Daqui a... Quando você vai ter tempo? 2, 3, 4 horas. Já perdeu esse cliente. Você já perdeu o cliente. Como é que eu faço para auxiliar a empresa nisso? A gente vai usar uma chatbot. Sim. Né? Com inteligência artificial, porque a chatbot sozinha, ela vai ter aqueles menuzinhos para você estar escolhendo e respondendo pergunta. Sim, mestre. Muitos empresários, principalmente os micro, né, empreendedores, eles não conhecem muito a questão da inteligência artificial, acho que é uma coisa de distância e até mesmo para implementar nas suas empresas. Como a gente consegue, né, implementar isso e fazê-los saber que a inteligência vem para ajudar? É o que ele está falando. Ele está falando exatamente isso. Como você pode aplicar essa inteligência exatamente no cotidiano de forma prática, não teórica. Então ele está falando exatamente essa parte que eu acho até um saco e digo a você que várias empresas me perdem mesmo por essa questão, porque a gente tem sim como certo que a internet é algo rápido, né? Então a gente tem aquela coisa imediata. Em vez de eu ir no shopping, eu vou fazer uma compra pela internet. E então a minha compra na internet, ela não é presencial, mas ela é tão eficaz quanto o presencial. Sim. E se eu não tenho isso, já fui embora. Mas como é que eu né, que eu forneço um produto, como eu posso fazer isso, ter um movimento sem eu ter que estar ali de forma, vamos dizer, né, presencial. Você vai automatizar. Ali. E fala como então, é que existem várias ferramentas de automação. O próprio chatbot é uma ferramenta de automação. Então, vou pegar no uso de chatbot, por exemplo, a gente tem farmácias. Hoje eu tenho uma chatbot, né? E aí lá no Green Chat a gente consegue atender farmácia. O cliente chega na chatbot, diz qual é o medicamento que ele quer. Isso é uma plataforma, né? Isso é uma plataforma. Isso, ele faz isso pelo WhatsApp. O cliente faz pelo WhatsApp, mas a gente tem uma plataforma que acompanha e monitora. Tá? E o cliente vai lá, escolhe, paga, diz o endereço dele e o motoboy vai e faz a entrega. Então, é como essa plataforma, ela é como se fosse um site, um site de vendas, por exemplo, que você vai atender diretamente o cliente de cada um, né? O tráfego pago traz o cliente e esse movimento, você também faz essa parte de tráfego pago? Tráfego pago não. Não, mas o tráfego pago traz esse cliente e você traz um bom atendimento para essa empresa. Exatamente. Você só oferece essa plataforma ou tem outras plataformas também? A gente tem outras soluções. Então vamos para outras também. Fala aí pra gente. A gente está desenvolvendo agora, por exemplo, uma solução que faz diagnóstico de raio-x, tomografia e ressonância. Nossa! Como assim? Me explica. Uai! Então, nossa equipe desenvolveu um protótipo de IA, um modelo, que ele faz a leitura do raio-x, né, da ressonância ou tomografia e apresenta para o médico
um pré-diagnóstico Sim. com taxa de assertividade de 97%. Nossa. O que é que o médico tem que fazer? Verificar se aquilo, porque assim, aí vai a parte da ética. É a IA quem está dando o diagnóstico, mas quem tem que dar o diagnóstico é o médico. Perfeito. O médico vai avaliar, vai verificar se aquilo ali estiver legal, Sim. ele vai, complementa o texto ou não e entrega para o paciente. Mas como é que funciona essa questão? Veja bem, inteligência artificial, ok, a gente sabe que é uma inteligência além do que a gente possa imaginar. Não é simplesmente uma inteligência de computador, né? Porque como você fez essa parte humana, de uma leitura humana, através da internet, que vai fazer um diagnóstico da bio para o médico. Já é uma coisa que a gente não super compreende, mas é uma inteligência além do que a gente possa perceber do que é avançado, certo? Mas como é que se dá essa leitura? Porque a gente está falando aí de um exame que vai passar por uma máquina, que essa máquina vai dar o diagnóstico ao médico. Só que a gente não está na máquina, a gente simplesmente está numa plataforma. Como é que se dá isso? Vamos lá. O processo, ele até chegar a isso foi um pouco demorado. Então, quando você monta um modelo de IA, uma das coisas que você faz logo no início é treinar a IA. Você vai dizer a ela o que é um diagnóstico correto e o que é o diagnóstico falso. E vai apresentar a ela diversos exames de raio-x, ressonância e tomografia e dizer, ó, esse está certo, esse está errado, esse está certo. Você programa aí. Você vai treinando. Você vai apresentando resultados positivos, falsos positivos e negativos, vai dizendo a ela o que é e o que não é. Então, isso leva tempo. Você vai dando suas ferramentas para ela montar aquilo. Isso. Né? Ela vai montando. É como se ela estivesse fazendo ela vai curso. Aprendendo. Né? Ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo. E aí vai chegar um momento, né, que você vai pegar o resultado de um raio-x ou uma tomografia ou uma ressonância, vai carregar esse arquivo lá, a IA vai fazer toda a leitura da imagem e dar um diagnóstico com base naquilo que ele aprendeu. Sim, mestre. Perfeito. É algo assim que é extraordinário, né? Trabalhar com inteligência, com toda essa flexibilidade, mas quando a gente remete aí para essa questão dos empresários, que ainda é a questão daquela parte micro da sociedade que ainda se depara com aquela cultura tradicional de não utilizar ou o risco ou o medo, né, de confiar naquela ferramenta que está ali. O que o senhor recomenda, o que o senhor coloca para eles abrir a mentalidade, sim? O primeiro passo é entender o negócio, tá? E qualquer pessoa que vai usar a inteligência artificial, é importante que ele faça um curso e até os funcionários, né? Para que ele saiba usar de forma mais assertiva. Porque, vamos lá, pequenos empresários. Eu estava conversando com as meninas lá em cima e a gente pegou dois pontos que fica legal para as mulheres. Eu dei 2 palestras, 2 treinamentos, um para empresárias lá na FIEB e um para empresários lá na Unirui. Acredite, as mulheres usam muito mais a IA do que os homens. Os homens ainda têm receio, porque acha que está travado, não consegue. Você usa no dia a dia e de forma gratuita. Então, você quer automatizar, você pode automatizar processos de... Como que se diz? Esqueci a palavra agora. Funcionais, outro nome. Eu esqueci, não adianta. Pula. Vamos lá, eu vou pegar na parte prática. E-mails do dia a dia. Você manda e-mails, recebe e-mails. Então, muitas vezes você vai escrever o e-mail e não está legal. Você pega o e-mail que a pessoa enviou, chega na IA do Google, na IA do ChatGPT, pede para ele responder. Só que não é só pedir para ele responder. Dê os parâmetros para ele responder. Sim. Então, responda de forma amigável, concordando, dizendo que eu estarei disponível tal dia, tal dia, tal dia. Aí ela vai pegar aquele texto, aquele contexto que ela entendeu e vai criar uma resposta para você. Eu faço isso às vezes. Às vezes eu faço isso. Eu faço umas perguntas e quero umas perguntas sobre um texto tal, e ela me dá realmente... Não, e ela vai além, né? Ela vai além. Porque eu dou umas palavras-chave de como ferramentas e ela vai além. Quando eu vejo, eu falo, gente, como é que ela soube disso? Né? E aí tem um outro ponto legal, né? Pequenos empresários têm dificuldade em criar conteúdo para redes sociais. Ela também cria. Ele cria, mas se você fizer isso de forma inteligente, como assim inteligente? Google, ou... Você chega no Google, quais são os temas mais relevantes para o meu segmento? Aí ele vai te dar aqueles temas relevantes. Beleza.
Você chega na IA, no ChatGPT ou no Gemini, né, qualquer um, cria uma lista com 20 itens para artigos, para blogs, para Instagram, né, com base no meu segmento, e você diz o que é que você quer. Ele vai criar uma lista. Perfeito. Depois de criar a lista, você vai pedir ao GPT. Crie um artigo para o Instagram, ou um conteúdo de um post para o Instagram, sobre esse tema, sobre o tema 1. Ele vai fazer o conteúdo só do tema 1. Perfeito. Só do tema 2, só do tema 3. Ó, a minha empresa, tá? Tô querendo movimentar essa parte virtual. Eu realmente preciso, um exemplo, tá? Porque um monte de gente em casa tá, né? Eu tô falando por um monte de gente que está em casa, tô dando essa voz. Então, eu preciso arrumar, eu preciso ter uma identidade na minha empresa, eu preciso atender bem o meu cliente, eu quero uma demanda maior. E aí você vem, eu vou te contratar, certo? Contrato você, você vai fazer, sim, um levantamento do meu conteúdo, para ver o que você vai aplicar. Há empresas em que você tem que aplicar mais de 3 plataformas. Existe empresa que apenas uma está ótimo. Como é essa parte prática dentro da minha empresa, depois que você me conhece, você sabe então o que eu vou precisar? E a partir da análise diagnóstica, a gente vai entender o que é que você precisa. Às vezes você não precisa, você pode usar o GPT gratuito. Uma vez que o seu time aprendeu a usar de forma eficiente o ChatGPT, mas só esse o GPT, um treino de vocês. Isso. Só o ChatGPT já resolve o seu problema. Porque você quer implementar na parte de RH, você quer implementar na parte financeira, só para ele fazer análise de planilhas. Ah, não, eu preciso automatizar minhas conversas. Aí eu vou colocar uma chatbot. Não, eu quero automatizar o fluxo de processos. Eu vou trazer uma ferramenta de automação de fluxo, onde que pode ter uma chatbot ou não. Né? Eu estou na área da indústria. Eu preciso automatizar processos industriais. Dá para fazer com IA? Dá. Oh, maravilha. Então, eu preciso entender o que é que você tem de demanda, né, para poder daí a gente aplicar. Agora vamos falar de custos, tá? Todas essas plataformas que você está me entregando, eu contratei você, então você vai me dar todas essas ferramentas, todo o meu caminho, todo o sucesso da minha empresa. Mas eu te pago por mês ou eu te pago por mês? Eu tenho essas plataformas suas, ou eu te pago no pacote? Já contratou, fechou. Bom, e tá pago. E aí eu só te vejo de vez em quando. O diagnóstico é uma coisa, né? A utilização da solução, ela é individualizada, porque tem soluções que eu não tenho. Eu vou, a solução de gestão de projetos, por exemplo, você vai usar o Monday, o Trello. Sim. Não é minha. Então, vai ter o custo do Trello. A chatbot nós temos. Então, aí você vai pagar uma assinatura mensal, a gente vai ajustar para entender e ajustar o seu negócio, e aí a gente consegue te entregar. Então, vai depender do que você precisa. Se a gente tiver a solução, sim, de boa. Então, esse pessoal que está aqui em casa te assistindo, que está super interessado em conversar com você para contratar você e sua empresa para treinamento ou então para adquirir, sim, todas essas plataformas e fazer esse diagnóstico da empresa, convida esse pessoal aí para te conhecer. Onde te encontrar? Vamos lá. Se quer saber um pouco mais, você pode me localizar no Instagram através do Inteligenta Business, né? No @, lá, Inteligenta Business. No LinkedIn você também consegue me encontrar, Davi Almeida Tecnologia, ou através do e-mail david.almeida@gmail.com. Perfeito. Maravilha, viu, Dai? Davi. Muito obrigada, Davi. Olha, tem pessoas, maravilha. Pode ter certeza que nosso podcast já é sucesso, já é sucesso e vai muita gente a te procurar, porque a inteligência artificial hoje é o caminho, é a verdade. E é o avanço. Vamos então de quadro? Gente, vai vir agora o quadro com Silvana Aragão. É Viver com propósito, isso aí. Olá, mais um quadro, Tempo de Viver com Propósito com Silvana Aragão, né? Quero me apresentar, todo mundo já conhece, eu sou CEO da Dismar Mogrão, a empresa voltada de rocha. E eu estou aqui para falar com vocês ainda desse tempo de viver, né, com propósito, que é algo que a gente tem que buscar e querer para a nossa vida, tanto profissional como pessoal. E hoje eu vou estar aqui falando com você, realmente já estamos encerrando, né, mais um ciclo, mais um ano, né, iniciando 2025 com muita energia, com muita força. Hoje eu trouxe para vocês uma convidada extremamente especial, no qual ela vai mostrar para a gente falar sobre
beleza, uma pessoa que já encanta com o jeito dela, né? De beleza. Então, acho que é sobre isso a vida, né? A gente está sempre acreditando no nosso potencial e acreditando no que a gente pode trazer de benefício para outras pessoas. Por isso que o quadro se chama Tempo de Viver com Propósito. Quando você entende seu propósito, sua vida, seu alinhamento, você consegue ter uma vida com mais clareza e leveza e sensibilidade. E hoje eu trago para vocês aqui Jéssica, uma menina do litoral, linda e maravilhosa, que quando eu convidei e ontem ela me perguntou qual seria o look dela, eu digo, mulher, você já anda linda. Tudo que ela põe nela, tudo que ela coloca, ela já anda o tempo todo assim. Já é o comercial dela. Olá, Jéssica, tudo bem? Tudo bem, querida. Então, vamos falar. Eu queria saber de você, primeiro, né? Pergunta. Essa profissão de maquiadora, essa profissão de balizamento com outras mulheres veio a partir de quando? Como? Conte um pouquinho da sua história aí pra gente, que todo mundo quer saber. Então, eu sou maquiadora há quase 10 anos e a maquiagem surgiu pra mim por conta da minha autoestima muito baixa. Embora hoje eu receba muitos elogios, né? Você é linda e tal, mas sempre tive a autoestima muito, muito, muito baixa. E eu me mascarava muito com a maquiagem. Eu usava muito maquiagem, era muito exagerada. E a minha intenção era esconder o que eu via no espelho. Só que de tanto fazer isso, eu percebi que quando eu tirava a maquiagem, ficava ainda pior. A autoestima ficava ainda mais baixa. A partir daí eu comecei a desenvolver uma forma de maquiar sem me esconder, sem esconder quem eu era. E passei a trabalhar com isso, involuntariamente, eu diria. Eu trabalhava no Boticário, eu vendia beleza no Boticário e me sentia feia. E esse choque de realidade me fez desenvolver algumas técnicas. E a partir daí, eu passei a maquiar outras mulheres de uma forma que não as escondessem. Que elas conseguissem se enxergar, tirar a maquiagem e não se sentir com a autoestima ainda mais baixa. Isso é legal, né? Você vê que Jéssica, ela já estava descobrindo qual era o propósito dela, sem nem perceber que ela estava se alinhando junto com o propósito dela. Então, tudo que acontece na vida da gente é diante de uma dor, né? É diante de algo muito forte com a gente, e aí você faz. E hoje ela precisou de algo muito maior, porque ela mora no litoral. Exatamente. Conta aí um pouquinho isso, Jéssica. Então, depois que eu passei a maquiar, eu comecei a estudar muito sobre autoestima. E eu acredito que a autoestima, ela permeia todas as esferas. Se você não tem uma autoestima, você não consegue nem sonhar direito. Você sonha muito pequeno, né? Porque a autoestima não é sobre aparência, é sobre como você se enxerga como valor. Que valor você acha que você tem, né? Que você considera que tem. E eu comecei a perceber que eu precisava estudar mais sobre autoestima e buscar a minha autoaceitação para que eu pudesse sonhar mais alto, para que eu pudesse enxergar a vida de uma forma ainda mais leve. Eu precisava saber quem eu era. Então, a autoestima, para mim, hoje, é o meu foco principal de trabalho. Isso é visão, viu, gente? Que a gente aprende no propósito, a visão, né? O legado, por que e para que estamos aqui. Exatamente. A maquiagem hoje, ela é o meu instrumento, mas o meu propósito é a autoestima. Hoje eu uso a maquiagem para poder elevar a autoestima das mulheres, mas eu faço muito mais que isso. A maquiagem é só uma pontinha ali. E eu faço consultoria de beleza com algumas mulheres lá do litoral, principalmente com empresárias. E é muito engraçado perceber que elas acabam tendo um teto de sucesso muito baixo quando elas não percebem que a autoestima que está puxando ela para baixo, né? Quando elas começam a perceber, a querer tratar a autoestima, as expectativas dela de crescimento é muito maior. Então faz valer muito mais a pena para mim quando eu consigo atingir nessa área da autoestima das mulheres. Muito bem, tá vendo, gente? Vamos levar nossa autoestima, porque é o caminho, nós mulheres, né, pra gente chegar cada vez mais no nosso objetivo, no nosso propósito, né, na nossa visão e na nossa leveza de viver, é o que nós merecemos. E vem cá, Jéssica, como foi para você durante essa trajetória toda, né, com 2 filhas lindas, né?
ela tem 2 filhas lindas, a conseguir desenvolver todo esse projeto na sua vida. Porque assim, a gente que mora aqui na capital, uma cidade grande, fica muito mais fácil, né? Então, até para você estudar, para fazer coisa de locamento, é algo maior. É bem mais desafiador vocês lá, né, para conseguir os objetivos. Então, como eu comecei a partir de uma dor, que era a questão da minha baixa autoestima, eu sou totalmente autodidata. E antes eu pensava que, por conta da autoestima baixa, eu achava que isso era um problema. Hoje eu penso diferente. Eu penso que o meu diferencial é ser autodidata. Porque a minha percepção de beleza é muito maior. A minha percepção de detalhes é muito maior. Eu não tenho a prática de fazer um copia e cola no rosto das mulheres, né? Eu faço realmente o que eu percebo na essência. Então, esse é o meu diferencial hoje. Isso é legal, porque tá ficando todo mundo muito igual. Igual, exatamente. Isso aí. Exatamente. Principalmente com noiva. Eu trabalho com noiva e para atender as minhas noivas, eu faço uma listinha de temperamento, eu converso com elas antes, eu resgato ali nelas aquilo que elas esqueceram, para quando eu vou imprimir isso na beleza, né, na maquiagem, elas não se desconhecem quando se olham. E é ainda mais encantador. Então, gente, isso é um negócio, né? Todo mundo tá me vendo aí, quem me olha, né? Eu tenho minhas sarnas aqui, então era uma das dificuldades que eu tinha de fazer maquiagem, até eu encontrar a Jéssica, viu, gente? Sim. Porque o pessoal tinha um hábito de querer esconder tudo isso e isso me incomodava. Então eu ficava, às vezes, com o rosto bem pesado, cheio de base, parecendo que eu tinha um concreto dentro do rosto. Mas aí, agora eu falo, né? Quando não é ela, é outra pessoa. Eu digo, gente, por favor, não precisa esconder minha sarna, porque é minha beleza, é minha identidade, é o que eu gosto, é o que eu amo, eu me aceito assim. Exatamente. Então isso é muito massa, entendeu? Então, Jéssica, você é incrível. E qual é a mensagem que você deixa aí no universo, nas mulheres, no mundo, diante de tudo que o tempo é curto, né? Pra gente falar um pouco de Jéssica, mas ela vai deixar o arroba aqui pra você conhecer ela melhor. Então, como eu comecei a falar antes, eu acredito realmente que a autoestima, ela permeia todas as esferas. E você que está me assistindo, que está me ouvindo, eu gostaria muito que você parasse pelo menos 1 minuto, se olhasse no espelho e tentasse reconhecer a beleza que você já esqueceu que tem. Eu tive uma experiência assim com Deus, olhando para mim mesma assim no espelho e percebi uma beleza que eu nunca tinha visto antes. Então, meu convite para você hoje é só esse. Se olhe de uma forma com menos preconceito, com menos padrões e perceba a beleza que você já tem aí dentro, mas não externou ainda. Pois é por isso que a vida é tempo de viver com propósito, né? Já é hora, gente, de você entender qual é o seu propósito mesmo. É por isso que quando eu fui convidada pelas minhas queridas aqui, né, Rita e Dai, de entrar nesse quadro, era justamente trazer pessoas tipo Jéssica, que realmente são real, que fala do propósito mesmo diante da vida dela, diante do protagonismo da vida dela, assim como eu tenho o meu também. Então, amiga, deixa aí uma mensagem, eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite. Deixa uma mensagem aí de... Eu que te agradeço, eu estou muito grata e muito honrada por poder partilhar com você e com quem está ouvindo a gente também, sobre o meu propósito de vida, que é levar a autoestima e fazer as mulheres se encontrarem consigo mesma. E eu espero que esse 2025 seja extraordinário e que vocês se permitam a viver seu propósito de uma forma muito mais leve, muito mais assertiva e que seja muito lindo para todo mundo. Pois é, então eu deixo aqui para vocês que vivem no litoral, né? Porque já vem o verão aí, muita praia, muito sol, muita coisa acontecendo, cuidar da pele, cuidar do rosto, cuidar da imagem, né? Porque muitas vezes a gente mora no litoral e não se permite uma maquiagem, algo diferente para ir ali à tarde, à noite. Então a proteção, né, é indicada. E o que é que você indica, Jéssica, nesse movimento aí do verão? Para quem vive no litoral também, Você fala de maquiagem mesmo? Proteção. Protetor solar com cor. Usa um protetor solar com cor, porque você vai ficar com o rosto já uniforme, vai proteger do sol, vai ficar bonita. Vai esconder aquilo que precisa ser escondido. Um gloss, hidratante labial, coisas simples. Pronto, tá vendo? Então vamos lá para mais uma edição de Viver com Propósito. Gratidão. Diga seu arroba aí, Jéssica. Jéssica Souza, _, outra vez, Raízes. Pronto, e eu vou terminando aqui, concluindo, Silvana Aragão.
180, me segue lá que estamos aqui por mais uma edição. Obrigada, amiga. Beijo. Mais um podcast finalizado com sucesso. Gente, muito emocionada, feliz primeiramente por ter pessoas incríveis. 2024 foi algo assim, encantador, reencantamento contínuo, com pessoas que acrescentam, que trazem um conhecimento, uma experiência incrível. E mais ainda com essa parceira aqui, a Rita Brandão. Porque eu agradeço muito o universo, agradeço muito a Deus por colocar pessoas que acrescentam, que somam, e de energia, gente, com propósito, com sentido. Rita, minha irmã, muito obrigada. Janeiro vem mais podcast, aguarde a gente aí. Gente, essência humana, humildade, pensamento tanto para você, mas também para com o seu próximo. O que você está fazendo com a sua vida, o que está deixando que faça da sua vida e principalmente o que você está fazendo com a única vida das pessoas que passam pela sua única vida. Como eu sempre falo, gratidão pela honra da nossa amizade, do nosso carinho, do nosso coração sempre vibrando aí. Sintonia, frequência e vibração é o que atrai para a sua vida. Olha a sintonia que você está e a frequência também é o que você está atraindo. Um 2024 que foi muito maravilhoso para todos nós, né? Apesar das sombras e a gente tem que caminhar nela para chegar até a luz. 2025 chega com tudo, um excelente Natal aí em família, em paz. Você sozinho também, que tenha Deus no seu coração, você então tá na luz, tá? E a gente vai chegar 2025 em janeiro, dia 10 e dia 24, esperando por você. Esse foi mais um podcast Café com Propósito. Até 2025. Até, gente.